Ela estava servindo a mesa quando ele começou a falar em inglês só para humilhar. Mas quando ela respondeu fluente e ainda corrigiu os erros dele, o silêncio foi total. Sofia Mendonça ajeitou o avental branco pela 10ª vez naquela manhã, verificando se cada dobra estava perfeita. No Palazzo Reale, o restaurante mais caro da cidade, não havia espaço para desleixo. Cada garçonete precisava parecer impecável. Cada movimento tinha que ser preciso. Cada sorriso deveria ser calculado para agradar clientes que gastavam em uma refeição o que ela ganhava em 2 meses. Ela observou o salão principal através da porta da cozinha. Mesas com toalhas de linho italiano, cristais que brilhavam sob lustres de Murano, clientes vestidos em roupas que custavam mais que seu aluguel anual. Era um mundo que ela conhecia bem, mas agora observava de outro ângulo. Do lado de quem servia, não de quem era servido. "Sofia, mesa 12 precisa do cardápio de vinhos", gritou Carlos, o maître, correndo de um lado para outro. Era quinta-feira à noite e o movimento estava intenso. Empresários fechando negócios, casais comemorando aniversários, políticos selando acordos em conversas baixas. Sofia pegou o cardápio encadernado em couro e caminhou entre as mesas com a elegância natural que chamava a atenção, mesmo quando tentava passar despercebida. Alguns clientes paravam as conversas para observá-la. Havia algo diferente nela, uma postura que não combinava exatamente com o uniforme que vestia. A mesa 12 estava ocupada por 4 homens de meia-idade, todos de terno caro, discutindo números que ela escutava sem querer. Investimentos em milhões, aquisições internacionais, parcerias que mudariam o mercado. Sofia entregou o cardápio com um sorriso profissional, mas um dos homens a segurou pelo braço. "Você pode nos explicar a diferença entre esses vinhos franceses?" perguntou um sujeito gordo com anel de ouro no mindinho. "Fale devagar, querida. Não sei se você entende muito dessas coisas." Sofia respirou fundo. Era sempre assim. Clientes que achavam que por ela ser garçonete, automaticamente era ignorante. Ela explicou pacientemente as características de cada vinho, as regiões de origem, as harmonizações ideais. Os homens pareceram surpresos com o conhecimento dela, mas logo voltaram às suas conversas importantes. Foi quando Eduardo Campos entrou no restaurante. Sofia o reconheceu imediatamente. Era impossível não reconhecer. Eduardo Campos estava sempre nas capas de revistas de negócios, sempre nos noticiários falando sobre seus empreendimentos milionários. 45 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, terno que provavelmente custava mais que o carro dela. Ele caminhava com a confiança de quem nunca ouviu um não como resposta. Atrás dele vinham 3 homens que Sofia não reconheceu, mas pelas roupas e pela postura, claramente eram importantes. Estrangeiros, pelo jeito. Um deles falava inglês com sotaque alemão no telefone, outro gesticulava enquanto conversava em algo que parecia francês. Carlos praticamente correu para recebê-los, sorrindo de uma forma que Sofia nunca tinha visto. Era o tipo de reverência que se faz para quem pode mudar o destino do estabelecimento com uma única reclamação. "Senhor Campos, que honra tê-lo aqui novamente. Sua mesa habitual está pronta." Eduardo acenou com desdém, como se a presença dele ali fosse um favor que estava fazendo. Seus convidados o seguiram até a mesa de canto, a melhor do restaurante, com vista para a cidade iluminada. Sofia continuou atendendo suas outras mesas, mas percebia que Carlos estava nervoso. Ela o conhecia há 2 anos, desde que começou a trabalhar ali, e nunca tinha visto ele tão ansioso para agradar um cliente. "Sofia", Carlos a chamou, fazendo sinal para se aproximar. "Preciso que você atenda à mesa do Sr. Campos. É um cliente muito importante, entende? Muito importante mesmo. Não pode dar errado nada." Sofia assentiu. Ela sabia lidar com clientes difíceis. 2 anos de trabalho ali tinham ensinado ela a manter a calma mesmo nas situações mais constrangedoras. Pegou o bloco de pedidos e se dirigiu à mesa. Eduardo estava explicando algo para os convidados quando ela se aproximou. Ele falava sobre oportunidades de investimento no Brasil, sobre como o país era promissor, mas precisava de orientação estrangeira para se desenvolver de verdade. Sofia sentiu um aperto no estômago, ouvindo aquelas palavras, mas manteve a expressão neutra.
Boa noite, senhores. Posso anotar os pedidos? Eduardo levantou os olhos para ela, e Sofia viu algo que conhecia bem. O olhar de alguém que estava avaliando, julgando, tentando classificar ela em alguma categoria social. Era um olhar frio, calculista, do tipo que reduzia pessoas a objetos. Você fala inglês? Eduardo perguntou de repente, interrompendo a conversa que tinha com os convidados. Sofia hesitou por uma fração de segundo. Era uma pergunta estranha, vinda do nada. Um pouco, senhor. Eduardo sorriu, mas não foi um sorriso simpático. Foi o tipo de sorriso que aparece no rosto de quem acabou de encontrar uma forma de se divertir às custas de outra pessoa. Perfeito, ele disse, e se virou para os convidados. Senhores, que tal testarmos o inglês da nossa garçonete? Podem fazer os pedidos no idioma de vocês. Será interessante ver como ela se sai. Os três homens se entreolharam, claramente desconfortáveis com a sugestão. O alemão, um homem alto com óculos dourados, fez uma careta discreta. O francês, mais novo que os outros, mexeu na gravata nervosamente. O terceiro, que Sofia agora percebia ser americano pelo sotaque, simplesmente balançou a cabeça. Eduardo, não é necessário, disse o americano. Podemos falar português normalmente. Não, eu insisto, Eduardo respondeu, claramente se divertindo com a situação. É bom para ela praticar. Educação nunca é demais, não é mesmo? Ele olhou diretamente para Sofia. Você não se importa de praticar seu inglês, importa? Sofia sentiu o sangue subir para o rosto, mas manteve a voz firme. Não me importo, senhor. Eduardo se recostou na cadeira, cruzou os braços e ficou observando como quem estava prestes a assistir um espetáculo. Então vamos lá. Sr. Müller, faça seu pedido em inglês. O alemão olhou para Sofia com uma expressão de desculpas nos olhos e fez seu pedido em inglês, falando devagar como se esperasse que ela não entendesse. Sofia anotou sem hesitar e respondeu em inglês perfeito, oferecendo opções de vinho e explicando qual harmonizaria melhor com o salmão grelhado que ele havia pedido. Sua pronúncia era impecável, natural, sem nenhum sotaque. O silêncio que se fez na mesa foi quase palpável. Eduardo parou de sorrir. O alemão levantou as sobrancelhas, claramente impressionado não apenas com o inglês perfeito de Sofia, mas com o conhecimento sobre vinhos. O alemão aceitou a sugestão dela, e havia algo que parecia respeito na voz dele. Eduardo limpou a garganta, tentando recuperar o controle da situação. Muito bem, agora você. Faça seu pedido em francês. O francês hesitou, mas acabou cedendo, pedindo filé ao ponto e vinho tinto em francês fluente. Sofia anotou tranquilamente e respondeu sem sotaque, com a pronúncia perfeita de quem aprendeu o idioma não em cursinhos, mas vivendo na França. Ela sugeriu um vinho específico que harmonizaria perfeitamente com a carne. O francês ficou de boca aberta. Eduardo estava visivelmente irritado agora, mas tentava disfarçar. O americano observava tudo com interesse crescente, como se estivesse assistindo algo muito mais fascinante do que esperava. Impressionante, murmurou o americano. Onde você aprendeu a falar francês tão bem? Ele perguntou em inglês. Sofia olhou para Eduardo antes de responder. Ela podia ver a irritação crescendo nos olhos dele, a frustração de quem estava perdendo o controle de uma situação que ele mesmo havia criado. I lived in France for a few years, sir. Ela respondeu simplesmente. Eu morei na França por alguns anos, senhor. Eduardo bateu a mão na mesa com mais força do que pretendia, fazendo os talheres tilintarem. Bom, isso é muito interessante, mas vamos aos pedidos. Robert, o que vai querer? Robert, o americano, olhou diretamente para Sofia, ignorando completamente Eduardo. Ele perguntou quantos idiomas ela falava, claramente impressionado. Sofia hesitou. Ela sabia que Eduardo estava ficando cada vez mais irritado, mas também sabia que mentir agora seria pior. 7 idiomas fluentes, senhor. Português, inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e mandarim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Robert se inclinou para a frente, claramente intrigado. O alemão tirou os óculos e os limpou devagar, como se precisasse enxergar melhor para acreditar no que estava ouvindo. O francês simplesmente sorriu, balançando a cabeça em admiração.
Eduardo estava vermelho de raiva agora, mas tentava disfarçar. Que coincidência interessante, ele disse, a voz carregada de sarcasmo. Uma garçonete poliglota. O mundo está cheio de surpresas. Robert ignorou o comentário de Eduardo completamente. Ele perguntou sobre a formação acadêmica de Sofia, claramente impressionado com os 7 idiomas. Relações internacionais, senhor, com especialização em diplomacia. Eduardo soltou uma risada forçada, alta demais para o ambiente requintado do restaurante. Diplomacia. Que interessante. E onde foi que estudou? Na Universidade da Vida? Sofia sentiu a humilhação queimar no peito, mas manteve a voz calma. Sorbonne, senhor. E Georgetown, nos Estados Unidos. A risada de Eduardo morreu na garganta. Robert se endireitou na cadeira. O alemão colocou os óculos de volta com interesse renovado e o francês simplesmente sussurrou baixinho em admiração. Sorbonne? Robert repetiu. Essa é uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Eduardo estava claramente desesperado agora para recuperar o controle da situação. Bom, é uma história muito bonita, mas estamos aqui para jantar, não para ouvir currículo. Que tal voltarmos aos pedidos? Mas seus convidados não estavam mais interessados em comida. Robert estava olhando para Sofia como se estivesse vendo ela pela primeira vez. O que te trouxe para trabalhar aqui? Com esse currículo, você poderia estar trabalhando na ONU, em embaixadas. Sofia olhou para Eduardo, que estava praticamente fuzilando ela com os olhos. Ela sabia que responder aquela pergunta ia deixar ele ainda mais furioso, mas também sabia que mentir seria pior. A vida nem sempre vai do jeito que planejamos, senhor. Ela disse simplesmente. Às vezes precisamos fazer o que é necessário para sobreviver. Robert assentiu lentamente, como se entendesse perfeitamente o que ela quis dizer. Müller e Dubois trocaram olhares significativos. Eduardo bateu o punho na mesa novamente, desta vez sem se preocupar em disfarçar a irritação. Chega dessa conversa, ele disse, a voz alta demais para o restaurante elegante. Você é uma garçonete. Seu trabalho é anotar pedidos, não dar aulas de geografia. Então vamos fazer seu trabalho direito ou vou ter que chamar outra pessoa? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Clientes das outras mesas começaram a olhar na direção deles. Carlos, do outro lado do salão, estava visivelmente nervoso, sem saber se deveria intervir ou não. Sofia respirou fundo, contou até 3 mentalmente e olhou diretamente para Eduardo. Claro, senhor Campos. Lamento se o incomodei. Posso anotar seu pedido agora? Mas o dano já estava feito. Robert, Müller e Dubois estavam olhando para Eduardo com uma expressão que ele conhecia bem dos negócios. Desaprovação total. Era o olhar que aparecia no rosto de investidores quando descobriam que um parceiro não era quem dizia ser. Eduardo percebeu que tinha cometido um erro terrível. Em 5 minutos, tinha passado de anfitrião charmoso para homem pequeno que humilhava funcionários para se sentir importante. E tinha feito isso na frente de 3 potenciais investidores milionários. Sofia anotou o pedido e se preparou para se retirar, mas Robert a chamou de volta. Excuse me, miss. I'm sorry. I didn't catch your name. Sofia, senhor. Sofia Mendonça. Senhorita Mendonça, seria possível conversar com você mais tarde? Estou bastante interessado na sua trajetória. Eduardo se levantou tão bruscamente que quase derrubou a cadeira. Não seria possível. Ela tem trabalho a fazer e vocês vieram aqui para discutir negócios comigo, não para recrutar garçonetes. Robert olhou para Eduardo com uma frieza que fez o ar na mesa ficar pesado. Na verdade, Eduardo, acho que talvez devêssemos reconsiderar nossa conversa de negócios. Esta noite foi bastante esclarecedora. Sofia saiu da mesa com as anotações dos pedidos, mas podia sentir os olhos de Eduardo cravados nas suas costas como punhais. Ela sabia que tinha acabado de fazer um inimigo poderoso. Mas também sabia que não tinha feito nada além de responder honestamente às perguntas que fizeram para ela. Na cozinha, enquanto entregava os pedidos, Sofia encostou por um momento na parede fria. Suas mãos tremiam ligeiramente. Não de medo, mas da adrenalina de ter defendido sua dignidade depois de tanto tempo sendo tratada como invisível. Carlos apareceu correndo. Sofia, o que aconteceu lá? O Sr. Campos parece furioso. Sofia olhou para ele.
Esse homem que conhecia há 2 anos, que sempre foi gentil com ela, que não fazia ideia de quem ela realmente era. Nada demais, Carlos. Só atendi os clientes da melhor forma que pude. Mas ela sabia que aquela noite tinha mudado alguma coisa. Pela primeira vez em 2 anos, tinha permitido que um pedaço da verdadeira Sofia aparecesse. E agora não tinha mais como voltar atrás. Do salão, ela podia ouvir a voz alterada de Eduardo tentando recuperar a atenção dos convidados. Mas também ouvia o tom frio das respostas. A educada, mas clara rejeição de homens que tinham acabado de descobrir quem Eduardo realmente era por baixo do terno caro e do sorriso calculado. Sofia sorriu pela primeira vez na noite. Talvez as coisas estivessem prestes a ficar muito complicadas para ela. Mas pelo menos por alguns minutos, tinha conseguido lembrar quem era antes da vida, a forçar a se esconder atrás de um avental. Sofia terminou seu turno às 11 da noite, mas sua mente ainda estava na mesa de Eduardo Campos. Ela trocou o uniforme por uma blusa simples e uma calça jeans surrada, pegou a bolsa pequena que guardava no armário dos funcionários e saiu pela porta dos fundos do restaurante. A noite estava fria e ela puxou o casaco mais justo ao corpo enquanto caminhava até o ponto de ônibus. Durante o trajeto de 40 minutos até seu apartamento, Sofia não conseguiu parar de pensar no olhar de Robert quando descobriu sobre sua formação. Era um olhar que ela conhecia bem, que tinha visto muitas vezes no passado. Surpresa, respeito, curiosidade. O mesmo olhar que recebia quando era apresentada em eventos diplomáticos, como a jovem promessa das relações internacionais brasileiras. Isso foi há muito tempo, em outra vida. Sofia subiu os 3 lances de escada até seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade. Um quarto e sala, cozinha minúscula, banheiro que mal cabia uma pessoa. As paredes tinham manchas de umidade que ela tentava disfarçar com quadros baratos comprados na feira. Era um lugar humilde, mas era seu. E depois de tudo que tinha passado, ter um teto próprio era mais do que suficiente. Ela preparou um chá, sentou no sofá de segunda mão que tinha comprado quando se mudou para ali e deixou a memória voltar para lugares que preferia manter trancados. Sofia Mendonça não nasceu para ser garçonete. Nasceu numa família que transitava pelos círculos mais altos da diplomacia brasileira. Seu pai, embaixador Fernando Mendonça, era considerado um dos diplomatas mais brilhantes da sua geração. Sua mãe, Helena, era professora de idiomas e tradutora da ONU. Eles se conheceram durante uma conferência internacional em Genebra, e Sofia cresceu respirando política internacional e relações diplomáticas. A primeira língua estrangeira que aprendeu foi o francês, aos 5 anos, quando a família se mudou para Paris, porque seu pai foi designado para trabalhar na embaixada brasileira. Depois veio o inglês, quando foram transferidos para Washington. O alemão ela aprendeu durante os 2 anos que passaram em Berlim. Italiano, espanhol e mandarim vieram naturalmente, conforme a família era designada para diferentes postos diplomáticos ao redor do mundo. Para Sofia, falar múltiplos idiomas era tão natural quanto respirar. Ela cresceu mudando de país a cada 2 ou 3 anos, fazendo amigos de todas as nacionalidades, aprendendo sobre culturas diferentes não através de livros, mas vivendo entre elas. Aos 15 anos, quando a família estava estabelecida em Londres, Sofia já tinha decidido seguir os passos dos pais. Queria ser diplomata, queria trabalhar para aproximar países e culturas, queria usar seu talento para idiomas a serviço da paz mundial. Era um sonho grande para uma adolescente, mas ela tinha sido criada para sonhar grande. Conseguiu bolsa integral na Sorbonne aos 18 anos, depois de impressionar uma banca de professores franceses com sua fluência e conhecimento sobre política internacional. 2 anos depois, foi aceita em Georgetown para fazer mestrado em diplomacia internacional. Era considerada uma prodígio acadêmica, a jovem que publicava artigos sobre relações internacionais em revistas especializadas antes mesmo de terminar a graduação. Sofia tomou um gole do chá e sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Mesmo depois de todos esses anos, ainda doía lembrar de como tudo desmoronou de uma hora para outra. O acidente aconteceu numa manhã de março de 2019. Seus pais estavam voltando de uma conferência em Brasília, quando o avião comercial enfrentou uma tempestade severa. A aeronave não conseguiu pousar no aeroporto de Congonhas e caiu numa área residencial da cidade.
Não houve sobreviventes. Sofia estava em Washington, defendendo sua dissertação de mestrado, quando recebeu o telefonema. Por alguns segundos, não conseguiu processar as palavras que ouviu. Acidente. Não sobreviveram. Nossos sentimentos. As palavras entraram pelos ouvidos, mas não chegaram ao cérebro, como se fossem ditas numa língua que ela não conhecia. O que se seguiu foi um borrão de dor, burocracia e descobertas devastadoras. Sofia voltou ao Brasil para cuidar do funeral e resolver questões legais, pensando que seria apenas uma questão de tempo até conseguir organizar tudo e voltar para os Estados Unidos para terminar o mestrado. Foi quando descobriu que a situação financeira da família era muito mais complicada do que imaginava. Seu pai tinha feito alguns investimentos ruins nos últimos anos, tentando garantir uma aposentadoria confortável. A maior parte do patrimônio da família estava comprometida em aplicações que se desvalorizaram drasticamente. A casa em Brasília teve que ser vendida para quitar dívidas. O apartamento em Paris, que Sofia achava que seria sua salvação, estava hipotecado. Pior que a descoberta das dívidas foi perceber como rapidamente as portas se fecharam. Amigos da família, que sempre foram solícitos e atenciosos quando seus pais estavam vivos, de repente ficaram muito ocupados para retornar suas ligações. Contatos profissionais que prometeram ajudar a encontrar posições na área diplomática simplesmente desapareceram. Sofia percebeu uma verdade amarga. No mundo da diplomacia, você só existe enquanto tem conexões poderosas. Sem o prestígio dos pais, sem a rede de contatos que eles tinham construído ao longo de décadas, ela era apenas mais uma jovem formada procurando emprego. Ela tentou voltar para Georgetown, mas não conseguiu renovar a bolsa de estudos. Tentou conseguir posições em organizações internacionais, mas descobriu que mesmo com toda a sua formação, sem indicação de alguém influente, ela sequer conseguia que olhassem seu currículo. Os meses passaram e o dinheiro acabou. Sofia se viu morando num hotel barato em São Paulo, vendendo os últimos objetos de valor que restaram da herança familiar. Livros raros da biblioteca do pai, joias da mãe, até mesmo os troféus e certificados que ela tinha ganhado durante a vida acadêmica. Foi quando respondeu a um anúncio de emprego no jornal. O Palazzo Reale estava procurando garçonetes com boa apresentação e inglês básico. Sofia olhou para o espelho do quarto de hotel e viu uma jovem de 24 anos que tinha perdido tudo. Decidiu que era melhor ter um emprego que a fazia se sentir pequena do que não ter emprego nenhum. A ironia não passou despercebida. A mesma jovem que já tinha jantado com embaixadores e ministros agora estava do outro lado, servindo pessoas que provavelmente tinham muito menos conhecimento sobre o mundo do que ela, mas muito mais dinheiro no banco. Carlos, o maître, a contratou na hora. Ela disse que tinha estudado inglês e francês, mas não mencionou as universidades nem a formação em diplomacia. Aprendeu rapidamente que no mundo dos restaurantes de luxo, era melhor ser subestimada do que despertar curiosidade. Durante 2 anos, Sofia construiu uma nova identidade. A garçonete educada, discreta, que sabia lidar com clientes difíceis sem perder a compostura. Ela guardou a verdadeira Sofia Mendonça numa gaveta trancada da memória e se tornou apenas Sofia, a funcionária que ninguém realmente notava. Até aquela noite. Até Eduardo Campos decidir humilhá-la publicamente e acabar forçando ela a mostrar quem realmente era. Sofia terminou o chá e foi para o banheiro escovar os dentes. No espelho, viu o reflexo de uma mulher que estava cansada de se esconder. Tinha sido bom, por alguns minutos, voltar a ser ela mesma. Falar idiomas fluentemente, demonstrar conhecimento, ser tratada com respeito por pessoas inteligentes. Mas também sabia que aquela exposição poderia trazer consequências. Eduardo Campos não era o tipo de homem que esquecia uma humilhação, e ela tinha o humilhado na frente de potenciais investidores internacionais. Na manhã seguinte, Sofia acordou com o telefone tocando. Era Carlos, e pela voz dele, alguma coisa estava errada. Sofia, preciso que você venha aqui mais cedo hoje, umas 2 horas antes do seu turno. Aconteceu alguma coisa, Carlos? É complicado. O Sr. Campos ligou hoje cedo. Ele quer conversar com você. Sofia sentiu o estômago se apertar. Conversar sobre o quê? Não sei. Ele só disse que descobriu algumas coisas sobre seu passado e quer esclarecer a situação. Sofia,
Você nunca me contou que tinha estudado em universidades internacionais. Ela fechou os olhos. Era exatamente o que temia. Eduardo tinha ido atrás da sua história. É complicado, Carlos. Bom, seja lá o que for. Ele quer uma reunião hoje às 3 da tarde. E Sofia? Ele não estava com uma voz muito amigável. Sofia desligou o telefone e se sentou na beirada da cama. Sabia que esse momento chegaria uma hora ou outra. Não dava para esconder para sempre quem ela tinha sido. A questão agora era decidir como lidar com Eduardo Campos. Ela chegou ao restaurante às 2:30 da tarde. O Palazzo Reale estava fechado para o almoço, preparando-se para abrir para o jantar. Carlos a recebeu na porta com uma expressão preocupada. Sofia, ele trouxe um advogado e um investigador particular. Um investigador particular? É. O cara chegou com uma pasta cheia de papéis sobre você. Fotos, documentos, não sei mais o quê. Sofia, que história é essa? Quem você realmente é? Sofia respirou fundo. Não dava mais para fugir da verdade. Carlos, eu vou te explicar tudo depois que essa reunião acabar, ok? Mas primeiro preciso ver o que Eduardo quer. Eles estavam na sala reservada dos fundos, uma área que o restaurante usava para reuniões privadas. Eduardo estava sentado numa poltrona de couro, de terno escuro, com 2 homens ao lado. Um era claramente advogado, pelo jeito formal e pela pasta de documentos. O outro era mais jovem, carregava um tablet e uma câmera. Sofia, Eduardo disse quando ela entrou, mas não se levantou. Por favor, sente-se. Ela se sentou na cadeira que ele indicou do outro lado da mesa pequena. Carlos hesitou na porta, mas Eduardo fez um gesto para que ele saísse. Sozinhos não, Sofia disse firmemente. Carlos fica. Eduardo sorriu, mas foi um sorriso frio. Como quiser. Carlos, feche a porta e sente-se. Isso que vou dizer interessa a você também como empregador dela. O advogado abriu a pasta e tirou uma série de documentos. Fotos, certificados, recortes de jornal. Sofia reconheceu imediatamente. Era sua vida inteira espalhada na mesa. Sofia Mendonça. Eduardo começou lendo de um papel. Filha do embaixador Fernando Mendonça e da tradutora Helena Mendonça. Formada em Relações Internacionais pela Sorbonne, mestranda em Diplomacia Internacional pela Universidade Georgetown. Falante fluente de 7 idiomas. Já trabalhou como intérprete em conferências da ONU. Carlos olhou para Sofia com os olhos arregalados. Sofia, isso é verdade? Ela assentiu, sem tirar os olhos de Eduardo. É verdade. E agora? Eduardo continuou. Trabalha como garçonete num restaurante, ganhando salário mínimo. Ele se inclinou para a frente. A pergunta é, por quê? Sofia manteve a voz calma. Meus pais morreram. Precisei recomeçar a vida. Recomeçar a vida. Eduardo repetiu, como se estivesse saboreando as palavras. Interessante. E decidiu esconder sua formação do seu empregador atual. Por quê? Porque não era relevante para o trabalho. Eduardo riu. Não era relevante? Sofia, você tem qualificações para trabalhar em embaixadas, em organizações internacionais como consultora para empresas multinacionais. E escolheu servir mesas. Sofia sentiu a armadilha se fechando, mas não sabia ainda onde Eduardo queria chegar. Escolhi fazer o que era necessário para sobreviver. Eduardo disse pegando outro papel da pasta. Escolheu se esconder. A pergunta é, do quê? Ele colocou na mesa uma foto dela numa conferência internacional, 3 anos atrás. Sofia estava traduzindo para um grupo de diplomatas, sorrindo, confiante, completamente diferente da mulher que estava sentada ali agora. Você não é apenas uma ex-estudante que perdeu os pais, Sofia. Você é alguém que tinha acesso aos círculos mais altos da política internacional. Alguém que conhecia segredos de Estado, que participava de negociações sigilosas. Sofia começou a entender aonde ele queria chegar e sentiu o sangue gelar nas veias. A pergunta que eu me faço, Eduardo continuou, é se você realmente está apenas recomeçando a vida ou se está se escondendo de alguma coisa ou de alguém. O investigador particular abriu o tablet e mostrou a tela para Eduardo. Há algumas inconsistências no seu desaparecimento do mundo diplomático, senhorita Mendonça. Alguns contatos internacionais que gostariam muito de saber onde você está. Sofia sentiu o mundo girar ao redor dela.
Eduardo tinha ido muito além de uma simples investigação de background. Ele estava tentando encontrar vulnerabilidades, pontos fracos que pudesse usar contra ela. "O que você quer, Eduardo?" ela perguntou, a voz mais firme do que se sentia. Eduardo sorriu, e dessa vez, o sorriso foi genuinamente cruel. "Quero que você peça demissão, hoje, e que desapareça da minha vista. Porque se não fizer isso, vou garantir que certas pessoas muito interessadas na sua localização saibam exatamente onde encontrá-la." Carlos se levantou indignado. "Espera aí, você não pode ameaçar minha funcionária." "Posso e estou fazendo," Eduardo respondeu calmamente. "Sofia me fez passar vergonha ontem à noite na frente de investidores importantes. Isso me custou um negócio de 50 milhões de reais. Agora ela vai pagar por isso." Sofia olhou para os documentos espalhados na mesa, para as fotos da sua vida passada, para os rostos dos homens que Eduardo tinha contratado para destroçar o pouco que ela tinha conseguido reconstruir. E pela primeira vez em 2 anos, em vez de medo, ela sentiu raiva. Raiva pura, cristalina, que queimou todas as suas defesas. "Não," ela disse, se levantando devagar. "Como disse?" Eduardo perguntou, claramente surpreso. "Eu disse não. Não vou pedir demissão. Não vou desaparecer. E não vou deixar você me chantagear." Sofia pegou os documentos da mesa e os empurrou de volta para Eduardo. "Faça o que quiser, mas saiba de uma coisa. Se você quer brincar com o meu passado, eu posso brincar com o seu também. E garanto que tenho muito mais experiência nisso do que você." Eduardo ficou pálido. O advogado e o investigador se entreolharam nervosamente. "Você está cometendo um erro muito grande," Eduardo disse, mas havia incerteza na voz dele agora. "O erro foi seu," Sofia respondeu, caminhando em direção à porta. "Ontem à noite, quando decidiu me humilhar publicamente. Hoje, quando decidiu me ameaçar. E amanhã, quando descobrir que acordou um tipo de pessoa que você não deveria ter incomodado." Ela parou na porta e se virou para Carlos. "Meu turno começa às 6. Vou estar aqui." E saiu da sala, deixando Eduardo Campos com seus documentos, suas ameaças e, pela primeira vez na vida, com a sensação de que tinha subestimado completamente seu oponente. Sofia Mendonça tinha voltado, e dessa vez não ia se esconder. Na sexta-feira seguinte, Sofia chegou ao Palazzo Reale para mais um turno normal de trabalho. Mas desde o momento em que pisou no restaurante, sentiu que algo estava diferente. Carlos evitou seu olhar. Os outros garçons sussurravam nos cantos, e havia uma tensão no ar que ela não conseguia explicar. "Sofia," Carlos a chamou assim que ela terminou de se trocar. "Preciso te avisar uma coisa. O Sr. Campos fez uma reserva para hoje à noite. Mesa para 6 pessoas, 8 horas. Sofia sentiu o estômago se apertar, mas manteve a voz firme. "É? E ele pediu especificamente para você atender a mesa dele." Ela sabia que aquilo não era coincidência. Depois do confronto de alguns dias atrás, Eduardo estava planejando alguma coisa. A questão era descobrir o que antes que fosse tarde demais. "Tem mais uma coisa," Carlos continuou, claramente desconfortável. "Os convidados dele são todos estrangeiros. Empresários importantes, pelo que entendi. E Carlos, ele ligou hoje de manhã perguntando se você ainda estava trabalhando aqui." Sofia assentiu. Era exatamente o que esperava. Eduardo não ia desistir fácil da vingança dele. "Tudo bem, Carlos. Eu lido com isso." O resto do dia passou devagar. Sofia atendia suas mesas normalmente, mas sua mente estava focada no que Eduardo poderia estar planejando. Ela conhecia homens como ele, ricos, poderosos, acostumados a conseguir tudo o que queriam. Quando alguém os contrariava, especialmente uma pessoa que eles consideravam inferior, a reação era sempre desproporcional. Às 7h30, Sofia viu Eduardo entrar no restaurante. Mas desta vez, ele não estava apenas com 3 convidados. Eram 5 homens bem vestidos, claramente empresários internacionais, todos falando em inglês com sotaques diferentes. Alemão, francês, americano, britânico. Era um grupo importante, do tipo que fecha negócios de centenas de milhões. Carlos correu para recebê-los, mais nervoso do que Sofia já tinha visto. Ela percebeu que o dono do restaurante também estava presente, algo que só acontecia em ocasiões muito especiais.
Eduardo tinha claramente vendido aquela reunião como algo grandioso. Sofia! Carlos veio correndo até ela. É sua mesa! E pelo amor de Deus, não faça nada que possa dar errado. O dono está aqui, os caras são investidores internacionais, e se alguma coisa der errado... Eu sei, Carlos. Fica tranquilo. Sofia se dirigiu à mesa respirando fundo. Eduardo estava sentado de costas para ela, gesticulando animadamente enquanto explicava algo para os convidados. Quando ela se aproximou, ele parou de falar e se virou com um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, perfeito. Senhores, esta é Sofia, a garçonete que eu mencionei. Sofia, estes são alguns dos empresários mais importantes da Europa e dos Estados Unidos. Os homens olharam para ela educadamente, alguns acenando com a cabeça. Sofia reconheceu o tipo imediatamente. Executivos acostumados a negociar em escala global. Pessoas que provavelmente fechavam contratos maiores em uma tarde do que ela ganhava em toda a vida. Boa noite, senhores. Bem-vindos ao Palazzo Reale. Eduardo se inclinou para trás na cadeira, claramente satisfeito consigo mesmo. Sofia, eu estava justamente contando para meus amigos sobre nosso encontro da semana passada. Sobre suas habilidades linguísticas. Sofia sentiu o alarme soar na cabeça. Fosse lá o que Eduardo estava planejando, estava começando agora. Acontece que temos aqui um problema interessante. Eduardo continuou, olhando diretamente para ela. Meus convidados falam idiomas diferentes e estamos discutindo um negócio muito complexo. Precisamos de alguém que possa traduzir entre todos os idiomas para garantir que todo mundo está entendendo tudo perfeitamente. Um dos homens, que Sofia identificou como alemão pelo sotaque, franziu a testa. Eduardo, não é necessário. Todos aqui falamos inglês suficientemente bem. Não, insisto, Eduardo disse levantando a mão. Sofia aqui fala 7 idiomas fluentemente. Seria perfeito para garantir que não haja mal-entendidos. Não é mesmo, Sofia? Sofia entendeu a armadilha imediatamente. Eduardo queria colocá-la numa situação onde ela seria forçada a revelar seus conhecimentos novamente, mas desta vez na frente de um grupo ainda maior de pessoas importantes. E se ela se recusasse, pareceria incompetente ou mentirosa. Senhor Campos, eu sou garçonete, não intérprete. Meu trabalho é anotar pedidos. Ah, mas você é tão talentosa! Eduardo insistiu, a voz carregada de falsa admiração. Seria um desperdício não usar suas habilidades. Além do mais, estou pagando pela sua presença aqui hoje à noite. O americano do grupo se inclinou para a frente. Eduardo, o que exatamente você está sugerindo? Estou sugerindo que nossa garçonete nos ajude com a tradução durante nossa reunião de negócios. Seria uma experiência interessante, não acham? Sofia percebeu o que Eduardo estava fazendo. Ele queria humilhá-la, ao forçá-la a trabalhar como intérprete por salário de garçonete, na frente de homens que normalmente pagariam milhares de dólares por tradução profissional. Era uma forma de reduzi-la publicamente. Eu não acho apropriado, disse o francês do grupo. Negócios são assuntos sérios. Não devemos envolver funcionários do restaurante. Bobagem, Eduardo rebateu. Sofia aqui estudou em universidades prestigiosas. Sorbonne, Georgetown. Ela pode lidar com isso perfeitamente. Não pode, Sofia. Todos os olhos se voltaram para ela. Sofia podia sentir Carlos observando nervosamente do outro lado do salão. Podia ver outros funcionários espiando da cozinha. Todo mundo estava esperando para ver o que ia acontecer. Se os senhores insistem, Sofia disse calmamente, posso ajudar com tradução básica. Eduardo sorriu triunfante. Perfeito. Então vamos começar. James, ele se dirigiu ao americano. Explique para Sofia o projeto que estamos discutindo. Em inglês, é claro. James, claramente desconfortável com a situação, começou a explicar. Era um projeto de desenvolvimento imobiliário na América Latina, envolvendo parcerias entre empresas europeias, americanas e brasileiras. Investimento inicial de 200 milhões de dólares, com potencial de expansão para outros países. Sofia escutou atentamente, fazendo anotações mentais. Quando James terminou, Eduardo se virou para ela. Agora traduza isso para o alemão, para que Herr Weber entenda completamente. Sofia respirou fundo e começou a traduzir. Mas não traduziu apenas as palavras.
Ela traduziu conceitos, contextos, nuances legais e financeiras que James tinha deixado implícitas. Sua tradução foi tão precisa e detalhada que Weber levantou as sobrancelhas, claramente impressionado. Muito bem, Eduardo disse. Mas Sofia podia ver a irritação crescendo nos olhos dele. Sua tradução tinha sido profissional demais, competente demais. Agora o Sr. Dubois vai explicar a parte financeira. Em francês. O francês hesitou. Eduardo, eu realmente acho que... Por favor, Dubois. É só um exercício. Dubois suspirou e começou a explicar a estrutura financeira do projeto em francês. Era complexo, envolvendo múltiplas moedas, regulamentações internacionais, estratégias fiscais sofisticadas. Sofia traduziu para o inglês com tanta fluência que até mesmo Dubois pareceu surpreso. Mas ela foi além da tradução literal. Ela identificou algumas inconsistências nos cálculos que Dubois havia apresentado e, diplomaticamente, pediu esclarecimentos sobre alguns pontos. Tem certeza sobre a taxa de câmbio que está usando para o euro? Ela perguntou em francês perfeito. Porque pelos dados que vi hoje no noticiário financeiro, há uma variação significativa que pode afetar seus cálculos. Dubois parou de falar e olhou para ela com interesse renovado. Você acompanha mercado financeiro internacional? É difícil trabalhar com múltiplas moedas sem acompanhar, Sofia respondeu simplesmente. Eduardo estava visivelmente irritado agora. Sua tentativa de constrangê-la estava se transformando numa demonstração do conhecimento dela. Bom, isso é tudo muito interessante, mas vamos aos pedidos. Espera, disse James levantando a mão. Eu gostaria de ouvir a opinião dela sobre uma coisa. Ele se virou para Sofia. Você mencionou regulamentações internacionais. Conhece as leis brasileiras sobre investimento estrangeiro em desenvolvimento urbano? Sofia hesitou. Ela sabia a resposta, mas responder significaria revelar ainda mais conhecimento. Eduardo estava olhando para ela com uma expressão que misturava fúria e desespero. Conheço o básico, ela disse cuidadosamente. O básico? James insistiu. Porque estamos tendo algumas dúvidas sobre a legislação ambiental brasileira para projetos deste tipo. Sofia olhou para Eduardo, que estava claramente esperando que ela não soubesse responder. Mas ela conhecia aquelas leis melhor que a maioria dos advogados. Tinha estudado regulamentação ambiental internacional como parte da sua formação em diplomacia. A legislação brasileira para projetos de desenvolvimento urbano acima de 100 milhões de dólares exige relatório de impacto ambiental aprovado pelo IBAMA, ela começou. Mas há uma brecha na lei para projetos que envolvem parcerias internacionais certificadas. Se a empresa estrangeira tiver certificação ISO 1014-1001, o processo pode ser acelerado significativamente. James se inclinou para a frente, claramente interessado. E como se obtém essa certificação? Sofia explicou o processo detalhadamente, incluindo custos, prazos e requisitos específicos. Ela falava com a autoridade de quem tinha visto empresas passarem por esse processo muitas vezes durante sua carreira diplomática. Weber, o alemão, começou a fazer perguntas sobre regulamentações europeias. Dubois queria saber sobre tratados comerciais entre Brasil e França. Em poucos minutos, Sofia estava conduzindo uma consultoria empresarial completa sobre legislação internacional. Eduardo tentou várias vezes interromper, mas os empresários estavam fascinados. Eles tinham encontrado alguém que entendia tanto sobre o lado brasileiro quanto sobre o lado internacional dos negócios deles. E ela estava fazendo isso por salário de garçonete. Onde você aprendeu tudo isso? Perguntou Weber. Trabalhei como consultora para organizações internacionais, Sofia respondeu, mantendo a resposta vaga. Que tipo de organizações? James insistiu. Sofia olhou para Eduardo, que estava vermelho de raiva. Ela podia ver que ele queria explodir, mas não podia fazer isso na frente dos investidores. ONU, principalmente. Algumas embaixadas. O silêncio que se seguiu foi total. Os 5 empresários olhavam para Sofia como se estivessem vendo ela pela primeira vez. Eduardo parecia estar tendo um ataque de pânico silencioso. Você trabalhou para a ONU? Dubois perguntou claramente impressionado. Como consultora júnior, Sofia disse tentando minimizar. Principalmente tradução e pesquisa. E agora trabalha como garçonete?
Weber não conseguia esconder a surpresa na voz. Eduardo finalmente explodiu. Bom, isso é tudo muito interessante, mas viemos aqui para jantar, não para dar uma aula de economia internacional. James olhou para Eduardo com uma expressão fria. Eduardo, eu acho que você não nos disse toda a verdade sobre quem é esta moça. Ela é uma garçonete. Eduardo insistiu, a voz alta demais. Uma garçonete que por acaso estudou algumas coisas. Isso não muda o fato de que ela está aqui para servir mesas, não para dar consultoria. Weber se levantou lentamente. Eduardo, eu acho que cometemos um erro vindo aqui hoje à noite. Que erro? Estamos aqui para discutir o projeto? Estamos aqui porque você nos disse que tinha uma proposta séria de investimento. James interrompeu. Mas parece que você está mais interessado em jogos infantis com seus funcionários do que em fazer negócios. Dubois também se levantou. Eduardo, isso é constrangedor, para nós e para ela. Eduardo percebeu que estava perdendo o controle da situação completamente. Senhores, por favor, sentem-se. Podemos resolver isso. Não há nada para resolver, Weber disse. Eu não faço negócios com pessoas que tratam funcionários desta forma. James pegou o casaco. Eduardo, você nos fez perder tempo. E pior, você desperdiçou o talento desta jovem. Qualquer empresa séria pagaria uma fortuna pelos conhecimentos dela. Ele se virou para Sofia. Senhorita, você tem meu cartão. Se algum dia quiser trabalhar com gente séria, me ligue. Os 5 empresários saíram da mesa, deixando Eduardo sozinho com Sofia. O restaurante inteiro estava em silêncio, todos observando a cena. Carlos estava pálido, claramente sem saber o que fazer. Eduardo olhou para Sofia com ódio puro. Você me fez perder um negócio de 200 milhões de dólares. Eu não fiz nada além de responder as perguntas que me fizeram. Sofia respondeu calmamente. Você se exibiu, se fez de esperta, se humilhou de propósito. Sofia deu um passo para mais perto da mesa. Eduardo, você me trouxe aqui para me humilhar, para me mostrar como uma garçonete pretensiosa que se acha inteligente. Mas o problema é que eu realmente sou inteligente. E agora seus investidores sabem disso também. Eduardo se levantou, a cadeira raspando violentamente no chão. Isso não acabou. Não, Sofia concordou. Não acabou, porque agora você sabe que não pode me intimidar. E eu sei que você é muito menor do que finge ser. Eduardo saiu do restaurante sem pagar a conta, deixando Sofia sozinha no meio do salão silencioso. Ela olhou ao redor e viu dezenas de pares de olhos fixos nela. Funcionários, clientes, todos processando o que tinham acabado de presenciar. Carlos se aproximou, ainda em choque. Sofia, o que foi isso? Sofia pegou os cartões que os empresários tinham deixado na mesa. 5 cartões, 5 oportunidades, 5 portas que tinham se aberto num único momento. Isso, Carlos, foi eu parando de me esconder. Ela olhou para os cartões nas mãos. James Mitchell, CEO de uma multinacional americana. Klaus Weber, diretor de investimentos de um fundo alemão. Pierre Dubois, sócio de uma consultoria francesa especializada em América Latina. Pela primeira vez em 2 anos, Sofia sorriu de verdade. Não o sorriso profissional que usava para clientes difíceis, mas o sorriso de quem acabou de recuperar um pedaço importante de si mesma. Eduardo Campos tinha tentado destruí-la mais uma vez, mas acabara de fazer exatamente o oposto. Tinha dado a ela uma plataforma para mostrar seu valor para pessoas que realmente sabiam reconhecer talento quando viam. E agora, finalmente, Sofia estava pronta para parar de se esconder e voltar ao mundo onde realmente pertencia. Na segunda-feira seguinte, Sofia chegou ao Palazzo Reale, esperando encontrar um ambiente tenso. O que aconteceu na sexta-feira havia se espalhado rapidamente entre os funcionários e ela sabia que Carlos estava preocupado com as possíveis consequências. Afinal, Eduardo Campos era um cliente importante e perdê-lo poderia significar problemas sérios para o restaurante. Mas quando entrou pela porta dos funcionários, encontrou Carlos no telefone, falando animadamente com alguém. Ele acenou para ela se aproximar, cobrindo o fone com a mão. Sofia, é para você, um tal de James Mitchell. Sofia sentiu o coração acelerar. James era o empresário americano da mesa de Eduardo, um dos homens que tinha saído indignado na sexta-feira.
Ela pegou o telefone, tentando controlar o nervosismo. Alô? Senhorita Mendonça? Aqui é James Mitchell. Nos conhecemos na sexta-feira. Sim, Sr. Mitchell. Como posso ajudá-lo? Na verdade, eu gostaria de conversar com você sobre uma oportunidade. Minha empresa está expandindo operações no Brasil e precisamos de alguém com seu perfil. Alguém que entenda tanto o mercado brasileiro quanto as práticas internacionais. Sofia olhou para Carlos, que estava observando a conversa com curiosidade crescente. Que tipo de oportunidade? Consultoria em desenvolvimento de negócios para a América Latina. Posição sênior, salário em dólares, base em São Paulo, mas com viagens frequentes para nossa sede em Miami. Você teria autonomia para montar sua própria equipe. Sofia teve que se segurar na parede. Era exatamente o tipo de oportunidade que sonhava há anos. Senhor Mitchell, Isso é muito repentino. Eu sei, mas Sofia, posso chamá-la de Sofia? O que presenciei na sexta-feira foi extraordinário. Não apenas seu conhecimento técnico, mas sua capacidade de navegar entre culturas e idiomas diferentes. É exatamente o que nossa empresa precisa. E o senhor não está preocupado com o fato de eu estar trabalhando como garçonete? James Hill. Sofia, eu comecei lavando pratos em um restaurante quando cheguei aos Estados Unidos. O que importa não é onde você está agora, mas onde você pode chegar. E tenho certeza de que você pode chegar muito longe. Eles marcaram uma reunião para terça-feira na sede da empresa. Sofia desligou o telefone ainda em choque, processando o que tinha acabado de acontecer. Boa notícia? Carlos perguntou. Muito boa. Carlos, acho que vou precisar faltar amanhã. Mas antes que pudesse explicar, o telefone do restaurante tocou novamente. Era Klaus Weber, o alemão, também com uma proposta. Depois foi Pierre Dubois, o francês. Em 2 horas, Sofia tinha 3 ofertas de emprego de empresas multinacionais. A notícia se espalhou pelo restaurante como fogo. Os outros garçons a olhavam com uma mistura de admiração e inveja. Sofia Mendonça, a colega quieta que nunca se metia em confusão, de repente tinha se tornado a pessoa mais popular do estabelecimento. Foi no meio da tarde que Eduardo apareceu. Sofia estava organizando as mesas quando viu ele entrar pela porta principal. Mas desta vez não estava sozinho. Tinha vindo com 2 homens de terno que ela não reconheceu, e pela postura dele, não era uma visita amigável. Carlos correu para recebê-los, visivelmente nervoso. Sofia podia ouvir fragmentos da conversa. Eduardo estava reclamando sobre funcionários desrespeitosos e prejuízos causados ao seu negócio. Sofia, Carlos a chamou fazendo sinal para se aproximar. O Sr. Campos quer falar com você. Sofia se dirigiu ao grupo respirando fundo. Eduardo estava com uma expressão de satisfação no rosto que ela não gostou nada. Sofia, Eduardo disse, mas não ofereceu cumprimento. Estes são advogados da minha empresa. Vieram aqui para resolver uma questão delicada. Um dos advogados abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Senhorita Mendonça, nosso cliente alega que você causou prejuízos significativos ao negócio dele na sexta-feira. Estamos aqui para discutir uma possível ação de danos morais e materiais. Sofia sentiu o estômago se apertar, mas manteve a voz firme. Que prejuízos? Você sabotou uma reunião de negócios importante, Eduardo disse. Fez meus investidores desistirem de um projeto de $200 milhões com suas atitudes inadequadas. Eu respondi às perguntas que me fizeram. Não fiz nada inadequado. O segundo advogado se inclinou para a frente. Senhorita, você estava trabalhando como funcionária do restaurante e se comportou de forma a prejudicar um cliente. Isso pode ser considerado má conduta profissional. Carlos, que estava ouvindo tudo, finalmente se manifestou. Espera aí, Sofia não fez nada de errado. Ela apenas atendeu a mesa como qualquer garçonete faria. Qualquer garçonete não dá consultoria empresarial durante o trabalho, Eduardo rebateu. Ela ultrapassou suas funções de forma deliberada para me prejudicar. Sofia percebeu que Eduardo estava desesperado. Perder aquele negócio na frente dos investidores tinha sido um golpe duro na reputação dele. E agora ele queria culpar alguém. Encontrar um bode expiatório para justificar o fracasso. Senhor Campos, Sofia disse calmamente. Os senhores me pediram para traduzir. Quando fizeram perguntas técnicas, eu respondi honestamente. Se isso causou algum constrangimento, talvez o problema não seja comigo.
Eduardo ficou vermelho. Você não passa de uma garçonete arrogante que se acha mais inteligente do que é. Foi nesse momento que a porta do restaurante se abriu e James Mitchell entrou. Sofia o reconheceu imediatamente, mas ficou surpresa de vê-lo ali. Desculpem interromper, James disse, se aproximando do grupo. Mas ouvi vozes alteradas e reconheci o Sr. Campos. Eduardo empalideceu ao ver James. O que você está fazendo aqui? Vim buscar a senhorita Mendonça para nossa reunião. James respondeu, olhando diretamente para Sofia. Não sabia que ela ainda estava trabalhando hoje. Que reunião? Eduardo perguntou, a voz tensa. Reunião de trabalho. Ofereci um cargo para Sofia na minha empresa. James olhou para os advogados e depois para Eduardo. Posso perguntar o que está acontecendo aqui? Eduardo tentou recuperar a compostura. Estamos resolvendo uma questão legal. Sofia causou prejuízos ao meu negócio. James riu, mas foi uma risada sem humor. Eduardo, você está brincando, né? A única coisa que Sofia fez foi demonstrar que sabe mais sobre negócios internacionais do que você. Ela sabotou minha reunião. Ela salvou 5 empresários sérios de fazer negócios com alguém que claramente não tem competência para lidar com projetos internacionais. James rebateu. Eduardo, você nos fez perder tempo na sexta-feira. E agora está culpando ela por sua própria incompetência? O primeiro advogado tentou intervir. Senhor, nossa questão é com a funcionária, não com o senhor. James se virou para o advogado com uma expressão gelada. E eu sou o futuro empregador desta funcionária. Qualquer ação legal contra ela será considerada interferência nos meus negócios. E garanto que tenho recursos legais muito superiores aos do seu cliente. Eduardo percebeu que a situação estava saindo do controle novamente. James, isso não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo. Sofia vai trabalhar na minha empresa e não vou permitir que alguém tente intimidá-la por ter demonstrado competência profissional. Carlos, que estava assistindo tudo em silêncio, finalmente entendeu o que estava acontecendo. Sofia, você está deixando o restaurante? Sofia olhou para Carlos, depois para Eduardo, depois para James. Era um momento decisivo. Ela podia ficar na zona de conforto, aceitar as ameaças de Eduardo e continuar se escondendo. Ou podia dar o passo final para recuperar sua vida. Sim, Carlos, estou saindo. Eduardo explodiu. Você não pode simplesmente sair. Temos questões legais a resolver. Que questões legais? Uma nova voz se juntou à conversa. Era Klaus Weber, o investidor alemão, que acabara de entrar no restaurante. Atrás dele estava Pierre Dubois. O que vocês estão fazendo aqui? Eduardo perguntou claramente em pânico agora. Viemos oferecer trabalho para a senhorita Mendonça, Weber respondeu. Soubemos através do James que vocês estavam se encontrando aqui. Pierre se aproximou de Sofia. Sofia, conversamos esta manhã sobre a posição na nossa empresa. A oferta continua em pé. Eduardo olhou ao redor e viu que estava cercado por 3 empresários que ele tinha tentado impressionar na sexta-feira. Todos ali para contratar a mulher que ele tentava processar. Isso é ridículo, ele disse, a voz quebrando. Ela é uma garçonete. Ela é uma consultora internacional altamente qualificada que estava trabalhando como garçonete por circunstâncias pessoais, Weber corrigiu. Há uma grande diferença. James se virou para Sofia. Sofia, como prometido, aqui está o contrato. Ele tirou um envelope da pasta. Salário inicial de $15.000 mensais, mais benefícios. Quando quiser começar. Sofia pegou o envelope com mãos que tremiam ligeiramente. $15.000 mensais. Era mais do que ganhava em 2 anos no restaurante. $15.000? Carlos sussurrou incrédulo. É o salário padrão para consultores seniores na nossa empresa, James explicou. Sofia tem qualificações que justificam muito mais, na verdade. Eduardo estava tendo uma crise nervosa visível. Isso não pode estar acontecendo. Isso é uma conspiração contra mim. Pierre se aproximou dele. Eduardo, não há conspiração. Há apenas uma jovem extremamente talentosa que você tentou humilhar 2 vezes e falhou miseravelmente nas 2 ocasiões. Vocês estão fazendo isso para me prejudicar. Estamos fazendo isso porque reconhecemos talento quando vemos, Weber disse. Algo que você claramente não consegue fazer. Sofia olhou para Eduardo, que estava agora cercado por seus próprios advogados que tentavam acalmá-lo, e sentiu uma onda de... Não era triunfo, era alívio.
Alívio por finalmente estar sendo vista pelo que realmente era, não pelo que as circunstâncias a tinham forçado a se tornar. Senhores, ela disse, dirigindo-se aos 3 empresários, agradeço imensamente as ofertas, mas preciso de um tempo para analisá-las adequadamente. Claro, James disse. Mas Sofia, posso fazer uma sugestão? Que tal jantar conosco hoje à noite? Não como garçonete, mas como nossa convidada. Podemos discutir as propostas com calma. Sofia sorriu. Eu adoraria. Eduardo explodiu uma última vez. Vocês não podem fazer isso. Eu trouxe vocês para o Brasil. Eu organizei os negócios. Eduardo, James disse, a voz baixa, mas firme. Você não organizou nada. Você perdeu nossa confiança na sexta-feira quando tentou humilhar uma funcionária para se sentir importante. E perdeu nosso respeito hoje quando tentou processá-la por ter sido melhor que você no seu próprio jogo. Weber assentiu. Eduardo, cancelamos todos os negócios que tínhamos pendentes. Não fazemos parcerias com pessoas que não sabem reconhecer e valorizar talento. Pierre foi mais direto. Espalhamos a palavra nos nossos círculos empresariais. Sua reputação no mercado internacional está comprometida. Eduardo ficou pálido. Vocês não podem fazer isso comigo. Podemos e fizemos, James disse. E Eduardo? Sofia não foi quem destruiu seus negócios. Você mesmo fez isso quando decidiu que era mais importante humilhar alguém do que se comportar como um profissional. Os 3 empresários se viraram para Sofia. Estaremos esperando você às 8 no Hotel Intercontinental, James disse. Mesa reservada no nome Mitchell. Eles saíram, deixando Eduardo com seus advogados e uma expressão de derrota total. Sofia se virou para Carlos. Carlos, preciso falar com você. Eles foram para o escritório, deixando Eduardo e os advogados no salão principal. Sofia, eu não sabia, Carlos disse assim que fecharam a porta. Não sabia quem você realmente era. Eu sei. E não culpo você por isso. Eu escolhi me esconder. Por que você não me contou? Sofia suspirou. Porque tinha medo. Medo de ser julgada, de não ser levada a sério, de ter que explicar como alguém com minha formação acabou trabalhando aqui. Carlos balançou a cabeça. Sofia, você salvou meu restaurante. Como assim? Você acha que esses empresários não vão espalhar a história? Como o Palazzo Reale é o lugar onde descobriram uma consultora internacional brilhante? Vamos ter fila na porta. Sofia riu. Carlos, você tem certeza de que não está exagerando? Tenho certeza de que não estou. Sofia, você vai sentir falta daqui? Sofia olhou ao redor do pequeno escritório, pensou nos 2 anos que tinha passado servindo mesas, limpando pratos, sendo tratada como invisível. Pensou nas noites em que chegava em casa exausta, sonhando com uma vida diferente. Vou sentir falta das pessoas, ela disse honestamente. Mas não vou sentir falta de me esconder. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Era um dos outros garçons. Carlos, o Sr. Campos está indo embora. Ele deixou isso aqui. O garçom entregou um papel para Sofia. Era uma conta. A conta dos advogados que Eduardo tinha trazido. Ele quer que eu pague os advogados dele? Sofia perguntou incrédula. Carlos pegou o papel e o rasgou ao meio. Ele que pague os próprios advogados. Você não deve nada para ninguém. Sofia abraçou Carlos. Obrigada. Por tudo. Por me dar uma chance quando eu precisava. Por me defender hoje. Por ser um bom chefe durante todo esse tempo. Sofia, não é um adeus. Quero que você venha jantar aqui sempre que quiser. Como cliente. Sofia saiu do Palazzo Reale pela última vez como funcionária. Na calçada, parou e olhou para trás. Por 2 anos, aquele lugar tinha sido sua prisão voluntária. O esconderijo, onde ela tinha tentado se tornar invisível. Mas agora percebia que não tinha sido só isso. Tinha sido também o lugar onde ela tinha mantido sua dignidade, onde tinha aprendido a lidar com pessoas difíceis, onde tinha desenvolvido a força para finalmente parar de se esconder. Eduardo Campos tinha tentado destruí-la 2 vezes e tinha falhado miseravelmente nas 2. Mais que isso, ele tinha involuntariamente lhe dado as oportunidades que ela precisava para reconstruir sua vida. Sofia olhou para os cartões na bolsa. 3 ofertas de emprego, 3 caminhos diferentes para o futuro. Pela primeira vez em anos, o problema não era não ter opções. Era escolher entre opções boas demais para recusar.
Ela sorriu e começou a caminhar em direção ao futuro. Um futuro onde finalmente poderia ser quem sempre tinha sido. Sem medo, sem vergonha, sem se esconder. Eduardo Campos tinha tentado humilhá-la, mas acabara de libertá-la. 6 meses depois, Sofia estava no 40º andar de um prédio empresarial na Faria Lima, olhando pela janela panorâmica do seu escritório. A vista era impressionante. Toda São Paulo se estendia aos seus pés, uma metrópole pulsante que agora fazia parte do seu território profissional. Sua mesa estava coberta de contratos internacionais, propostas de expansão para outros países da América Latina e relatórios financeiros que movimentavam milhões de dólares. A plaquinha na porta dizia: Sofia Mendonça, diretora de Desenvolvimento Internacional, Mitchell & Associates Brasil. Em 6 meses, ela tinha construído uma equipe de 15 pessoas, aberto escritórios em 3 países e se tornado uma das consultoras mais requisitadas do mercado latino-americano. Mas o que mais a deixava orgulhosa não eram os números impressionantes, nem o salário que permitia uma vida confortável. Era o fato de que finalmente estava sendo ela mesma novamente, usando seu talento e conhecimento para fazer a diferença no mundo dos negócios internacionais. Sofia pegou o jornal da manhã que estava sobre a mesa. Havia uma matéria na seção de economia que chamou sua atenção. Empresário paulista perde contratos milionários após escândalo de comportamento. A foto era de Eduardo Campos. Ela leu a matéria rapidamente. Nos últimos meses, a história do que aconteceu no Palazzo Reale tinha se espalhado pelos círculos empresariais. Não apenas através dos 3 investidores que presenciaram tudo, mas através das redes sociais e sites especializados em negócios. Alguém tinha gravado parte da discussão na sexta-feira fatídica, e o vídeo tinha viralizado nas plataformas profissionais. O resultado tinha sido devastador para Eduardo. Empresas cancelaram contratos, investidores retiraram aportes e sua reputação no mercado despencou. A matéria mencionava que ele estava tentando vender alguns de seus negócios para cobrir prejuízos. Sofia não sentiu alegria lendo aquilo. Não havia prazer na queda de Eduardo, apenas uma sensação de justiça sendo feita. Ações têm consequências, e Eduardo estava colhendo o que plantou. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Marina, sua assistente. Sofia, tem alguém aqui que quer falar com você. Não tem agendamento, mas diz que é pessoal. Quem é? Um senhor chamado Eduardo Campos. Sofia sentiu o estômago se apertar. Nos últimos 6 meses, tinha conseguido quase esquecer Eduardo. Havia rumores de que ele tinha tentado espalhar histórias difamatórias sobre ela no início, mas rapidamente percebeu que isso só piorava sua própria situação. Afinal, como você difama alguém que está claramente prosperando? Mande ele entrar, Sofia disse, depois de hesitar por alguns segundos. Eduardo entrou no escritório, e Sofia ficou chocada com a transformação. O homem que sempre via impecavelmente vestido, com postura arrogante e sorriso calculado, estava irreconhecível. O terno estava amarrotado, o cabelo desarrumado, e havia uma expressão de derrota nos olhos que ela nunca tinha visto antes. Sofia, ele disse, a voz baixa e hesitante. Obrigado por me receber. Eduardo, sente-se. Sofia indicou a cadeira à frente da mesa, mantendo o tom profissional. Ele se sentou devagar, como se cada movimento fosse um esforço. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. Sofia esperou, sabendo que ele tinha vindo até ali por algum motivo específico. Eu vim aqui para pedir desculpas, Eduardo disse finalmente. Sofia não respondeu imediatamente. Simplesmente observou o homem à sua frente, tentando reconhecer o Eduardo arrogante e cruel que tinha tentado humilhá-la múltiplas vezes. Desculpas pelo quê, especificamente? Ela perguntou. Eduardo respirou fundo. Por tudo. Por ter tentado te humilhar no restaurante, por ter investigado sua vida privada, por ter tentado te processar, por ter sido pequeno. Por que agora, Eduardo? Depois de 6 meses? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Sofia nunca tinha visto ele fazer. Porque perdi tudo. Minha empresa está falindo, minha reputação está destruída, meus amigos me evitam. E hoje de manhã, quando acordei e vi onde minha vida chegou, percebi que tudo começou naquela noite no restaurante.
tudo começou muito antes daquela noite. Sofia corrigiu. Começou quando você decidiu que podia tratar pessoas como objetos para seu entretenimento. Eduardo assentiu, aceitando a correção. Você está certa. E a pior parte é que eu sabia que estava errado, mas não conseguia parar. Era como se humilhar você me fizesse sentir mais poderoso. E agora? Agora eu entendo que o poder verdadeiro não vem de diminuir outros. Vem de elevar a si mesmo através do trabalho e do mérito. Ele olhou ao redor do escritório. Como você fez? Sofia se recostou na cadeira, processando as palavras dele. Havia sinceridade na voz de Eduardo, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Mas também havia anos de mágoa que não podiam ser apagados com um simples pedido de desculpas. Eduardo, agradeço você ter vindo aqui. Sei que não deve ter sido fácil. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Mas você precisa entender uma coisa. Eu perdoei você há muito tempo. Não por você, mas por mim. Carregar raiva e ressentimento só estava me machucando. Eduardo levantou os olhos, surpreso. Você me perdoou? Perdoei. Mas perdoar não significa esquecer, nem significa que não houve consequências para suas ações. Eu sei, e aceito todas as consequências. Mereço cada uma delas. Sofia se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você fez aquilo? Qual era o objetivo real de me humilhar? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente respondeu, sua voz estava carregada de emoção. Porque você representava tudo o que eu gostaria de ter sido. Inteligente, culta, talentosa, respeitada. E em vez de me inspirar a ser melhor, isso me deixava com inveja. Era mais fácil tentar te destruir do que admitir minhas próprias limitações. Sofia se virou para encará-lo. E agora? Agora estou tentando me reconstruir. Comecei terapia, estou fazendo trabalho voluntário, tentando aprender a ser uma pessoa melhor. Ele hesitou. Sofia, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você aceitaria me dar uma segunda chance? Que tipo de segunda chance? Uma chance de mostrar que mudei, de provar que posso ser alguém melhor. Sofia voltou para sua cadeira, pensando cuidadosamente na resposta. Eduardo, mudança real leva tempo. E precisa ser demonstrada através de ações, não apenas palavras. Eu entendo. Se você realmente mudou, isso vai aparecer na forma como trata outras pessoas. Não precisa da minha aprovação ou perdão para ser uma pessoa melhor. Eduardo assentiu lentamente. Você está certa. Eu só queria que você soubesse que reconheço o quanto estava errado. Agora eu sei. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Sofia, posso dizer uma última coisa? Claro. Você merece tudo que conquistou. E mais. Espero que continue subindo cada vez mais alto. Depois que Eduardo saiu, Sofia ficou sozinha no escritório, processando a conversa. Havia algo libertador em ver o homem que uma vez tentou destruí-la, reconhecendo publicamente seus erros. Não porque ela precisava dessa validação, mas porque significava que o ciclo estava finalmente completo. Seu telefone tocou. Era James Mitchell, ligando de Miami. Sofia, como estão as coisas por aí? Muito bem, James. Acabamos de fechar o contrato com a empresa argentina. Vamos expandir para Buenos Aires no próximo trimestre. Excelente! E como você está se sentindo? Sofia sorriu. Realizada. Pela primeira vez em anos, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Fico feliz em ouvir isso. Sofia, tenho uma proposta que quero discutir com você. Que tipo de proposta? Estamos pensando em abrir uma filial na Europa. Londres, especificamente. E gostaríamos que você liderasse o projeto. Sofia sentiu o coração acelerar. Londres. Onde tudo tinha começado, onde seus pais se conheceram, onde ela tinha passado parte da infância. Seria uma promoção para a diretora regional Europa-América Latina. Salário de $25.000 mensais, mais participação nos lucros. Você teria autonomia total para montar a operação. James, isso é inacreditável. Você merece, Sofia. Nos últimos 6 meses, você provou que pode liderar, inovar e entregar resultados excepcionais. Queremos investir em você a longo prazo. Depois da ligação,
Sofia ficou parada no meio do escritório, absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. 2 anos atrás, estava limpando mesas e sendo tratada como invisível. Agora, estava sendo convidada para liderar operações internacionais de uma empresa multinacional. Ela pensou nos pais, em como ficariam orgulhosos de vê-la não apenas recuperando a carreira diplomática que sempre sonharam para ela, mas indo além, criando seu próprio caminho no mundo dos negócios internacionais. Às 6 da tarde, Sofia decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Foi até o Palazzo Reale. O restaurante estava movimentado, como sempre, mas quando entrou, percebeu que algo tinha mudado. Havia uma placa pequena na entrada. Lar da descoberta da consultora internacional Sofia Mendonça. Carlos tinha transformado sua história em marketing. Sofia! Carlos apareceu assim que a viu, correndo para cumprimentá-la. Que surpresa maravilhosa! Oi, Carlos. Vim jantar e matar a saudade. Mesa especial para nossa ex-funcionária mais famosa. Ele disse, a conduzindo para a melhor mesa do restaurante. A mesma onde tudo começou. Sofia olhou para a mesa onde Eduardo tinha tentado humilhá-la 6 meses atrás. Agora ela estava sentada ali como cliente, como igual, como alguém que tinha transformado um momento de humilhação em uma oportunidade de crescimento. Carlos, posso te fazer uma pergunta? Você não ficou com raiva de mim por ter escondido minha formação? Carlos balançou a cabeça. Sofia, você escondeu porque precisava se proteger. Eu entendo isso. E honestamente, ver você crescer, ver onde chegou, me inspira todos os dias. Durante o jantar, Sofia recebeu a visita de vários funcionários que tinham trabalhado com ela. Todos queriam saber como estava, parabenizá-la pelo sucesso, ouvir histórias da nova vida. Você virou lenda aqui, disse Ana, uma das garçonetes. Sempre que aparece um cliente arrogante, a gente lembra da história da Sofia e de como ela colocou aquele homem no lugar dele. E sabe qual é a melhor parte? Acrescentou Carlos. Desde que a história se espalhou, nossa clientela melhorou muito. Pessoas respeitosas, que valorizam nosso trabalho. Perdemos alguns clientes problemáticos, mas ganhamos muito mais clientes de qualidade. Sofia terminou o jantar com uma sensação de círculo completo. Não havia mais mágoa. Não havia mais medo. Não havia mais necessidade de se esconder. Ela era quem sempre foi, mas agora com a sabedoria que vem de ter enfrentado adversidades e saído vitoriosa. Quando estava saindo, encontrou na porta o último garçom contratado pelo restaurante. Era um jovem universitário, claramente nervoso no novo emprego. Com licença, ele disse, reconhecendo-a. Você é a Sofia Mendonça? Sou. Eu só queria agradecer. Sua história me inspirou a não desistir dos meus sonhos. Estou estudando Direito Internacional e trabalho aqui para me sustentar. Às vezes é difícil, mas lembro da sua história e me lembro que isso é temporário. Sofia sorriu, tocada. Continue estudando, continue sonhando. E nunca deixe ninguém te fazer sentir menor do que você é. No caminho de volta para casa, Sofia recebeu uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Sofia, sou Eduardo. Sei que não tenho o direito de incomodá-la, mas queria que soubesse que comecei a dar aulas voluntárias de inglês para jovens carentes. É minha forma de tentar retribuir ao mundo um pouco do que tirei. Obrigado por me mostrar que é possível ser melhor. Sofia olhou a mensagem por um longo momento. Depois a deletou. Não porque estivesse com raiva, mas porque aquele capítulo da sua vida estava definitivamente fechado. Eduardo precisava encontrar sua redenção sozinho, sem depender dela para validação. Chegando em casa, um apartamento espaçoso na Vila Madalena, bem diferente do quarto e sala da Liberdade, Sofia se sentou na varanda com uma xícara de chá. A cidade se estendia à sua frente, cheia de luzes e possibilidades. Seu telefone tocou. Era um número internacional. Alô? Senhorita Mendonça? Aqui é Margaret Thompson, da Organização das Nações Unidas. Recebemos seu currículo através de uma recomendação e gostaríamos de conversar sobre uma posição de consultora sênior em desenvolvimento internacional. Sofia sorriu. As oportunidades continuavam aparecendo, como se o universo estivesse compensando todos os anos em que ela teve que se esconder. Seria uma honra conversar sobre isso, ela respondeu. Depois da ligação, Sofia ficou na varanda.
pensando na jornada incrível que tinha feito. De uma jovem diplomata promissora para uma garçonete escondida e, finalmente, para uma executiva internacional reconhecida. Cada etapa tinha sido necessária. Cada dificuldade tinha contribuído para moldar quem ela era agora. Eduardo Campos tinha tentado destruí-la 2 vezes, mas involuntariamente tinha feito exatamente o oposto. Tinha forçado ela a parar de se esconder, a mostrar quem realmente era, a abraçar seu potencial completamente. Às vezes, Sofia pensava, os piores momentos da nossa vida são também os mais transformadores. Não porque o sofrimento seja bom, mas porque nos força a descobrir uma força que não sabíamos que tínhamos. Ela levantou a xícara de chá em um brinde silencioso. Para os pais que a inspiraram, para Carlos que a acolheu quando precisou, para James que acreditou nela, para todos que fizeram parte da sua jornada. E sim, até mesmo para Eduardo Campos, porque sem ele, ela talvez nunca tivesse encontrado a coragem de parar de se esconder e voltar a ser quem sempre foi destinada a ser. Sofia Mendonça tinha voltado para ficar. E desta vez, nada nem ninguém ia fazer ela esquecer quem era. Fim de história.